No vídeo de hoje, você vai aprender sobre os cuidados essenciais que devemos ter ao orar, com base nos ensinamentos de Jesus. A oração é um dos pilares da vida cristã, um momento sagrado de comunhão direta com Deus. No entanto, Jesus nos alertou sobre dois grandes erros que podem comprometer nossas orações: a hipocrisia e as vãs repetições. A hipocrisia, como Jesus explicou em Mateus 6, ocorre quando oramos para sermos vistos pelos outros, buscando aprovação ou admiração humana. Isso é comparado aos fariseus, que oravam em lugares públicos para serem notados e elogiados. A oração, no entanto, deve ser algo íntimo entre você e Deus, uma conversa sincera e honesta. Outro ponto abordado por Jesus é o perigo das vãs repetições, como visto em Mateus 6:7. Isso se refere a orações repetitivas e vazias, semelhantes aos mantras de religiões pagãs. Deus, que conhece todas as nossas necessidades antes de pedirmos, quer que nossas orações sejam autênticas, cheias de fé e propósito. Ao longo deste vídeo, você aprenderá a evitar esses erros e a desenvolver uma oração mais eficaz e genuína, que agrada a Deus e fortalece sua vida espiritualismo. Então, fique até o final, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos aprofundar nosso entendimento sobre como orar corretamente, e como Jesus nos ensina a evitar práticas que não refletem um coração sincero diante de Deus. A oração, mais do que um simples ato religioso, é uma expressão da nossa dependência de Deus. Por isso, uma das atitudes essenciais ao orar é a humildade. Jesus, em Lucas 18, 9-14, conta a parábola do fariseu e do publicano para ilustrar essa verdade. O fariseu, ao orar, exaltava sua própria justiça e desprezava os outros, enquanto o publicano, consciente de seus pecados, mal conseguia levantar os olhos, pedindo apenas: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus conclui que o publicano foi justificado, e não o fariseu, mostrando que a oração que agrada a Deus é aquela feita com um coração quebrantado e humilde. A oração não deve ser um momento para vangloriar-se de nossas boas ações ou para nos colocarmos em uma posição superior aos outros. Pelo contrário, ela é uma oportunidade para reconhecer nossa fraqueza e buscar a graça e o poder de Deus. Outro fator essencial para a oração eficaz é a fé. Hebreus 11:6 nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A oração é um ato de fé em si, pois envolve acreditar que Deus não apenas nos ouve, mas que também está disposto a responder às nossas súplicas. No entanto, nossa fé precisa estar ancorada na soberania e bondade de Deus. Às vezes, pedimos coisas que não são de fato o melhor para nós, mas confiamos que Deus, em sua sabedoria infinita, nos dará o que realmente precisamos, e não apenas o que desejamos. A fé verdadeira se expressa em confiança plena, mesmo quando a resposta de Deus é não ou espere. Como vimos, orar de forma eficaz envolve muito mais do que palavras repetidas ou tentativas de manipular Deus. Precisamos estar em sintonia com a sua vontade. Em Mateus 6:10, Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta frase resume a atitude correta diante de Deus: buscar que sua vontade seja feita, e não a nossa. Essa busca pela vontade de Deus exige um coração moldável e sensível à orientação do Espírito Santo. Ao orarmos, é importante pedirmos que Deus alinhe nossos desejos aos dele. Às vezes, nossas orações são guiadas por preocupações e vontades pessoais que, embora legítimas, podem não estar de acordo com o plano de Deus para nós naquele momento. Por isso, é fundamental, em nossas orações, colocarmos Deus no centro e pedirmos que Ele nos guie conforme seu propósito. Embora Jesus tenha condenado a repetição vazia e mecânica nas orações, ele também ensinou a importância da perseverança. Em Lucas 18:1-8, Jesus conta a parábola da viúva persistente que buscava justiça diante de um juiz injusto. Embora o juiz inicialmente não quisesse ajudá-la, a insistência da viúva o fez agir em favor dela. Jesus usa essa história para ilustrar que Deus, que é justo e bom, atenderá prontamente aqueles que clamam a Ele dia e noite. A perseverança na oração não significa repetição mecânica, mas sim persistência em buscar a face de Deus com um coração disposto a ouvir e aprender dele. Mesmo quando as respostas parecem demorar, devemos continuar confiando e orando, sabendo que Deus trabalha em seu próprio tempo e modo para nos abençoar. Outro elemento essencial para que nossa oração seja eficaz é a confissão de pecados.
Isaías 59:2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado não confessado cria uma barreira entre nós e Deus, impedindo que nossas orações sejam ouvidas. Por isso, quando nos aproximamos de Deus em oração, é fundamental que nos arrependamos e confessemos nossos pecados. 1 João 1,9 nos dá a promessa de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão sincera não apenas restaura nossa comunhão com Deus, mas também purifica nosso coração, nos permitindo orar com mais clareza e sinceridade. A oração eficaz está intimamente ligada à vigilância e espiritualismo. Jesus alertou repetidamente sobre a importância de vigiar e orar. Em Mateus 26:41, ele disse aos discípulos no jardim do Getsêmani: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo é uma advertência sobre como o perigo espiritual pode surgir quando não estamos alertas. A vigilância espiritual significa estar ciente das tentações e ataques espirituais ao nosso redor. Muitas vezes, a vida de oração é sufocada por distrações mundanas, preocupações cotidianas ou até mesmo pelo entretenimento excessivo. Sem uma atitude de vigilância, nossa sensibilidade ao Espírito Santo diminui, e a oração acaba sendo tratada como uma obrigação ou algo secundário, perdendo seu poder transformador. Ser vigilante na oração envolve estar atento ao que está acontecendo em nosso coração e ao nosso redor, discernindo os tempos e reconhecendo os perigos espirituais que podem nos desviar do propósito de Deus. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5:8, também reforça essa ideia, dizendo: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O papel da oração como defesa espiritual. A oração é uma das maiores armas de defesa espiritual que o cristão possui. Efésios 6:10-18 fala sobre a armadura de Deus, que inclui a oração como uma ferramenta essencial para resistir aos ataques espirituais. No versículo 18, Paulo exorta, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui, vemos que a oração é mais do que um simples pedido a Deus. Ela faz parte da batalha espiritual que travamos diariamente contra forças invisíveis de maldade. A oração eficaz, portanto, não pode ser negligenciada ou tratada de forma casual. É por meio dela que fortalecemos nossa fé, resistimos às tentações e buscamos a proteção divina contra os ataques do inimigo. Um dos maiores obstáculos à oração eficaz é a dúvida. Muitas vezes, pedimos algo a Deus, mas, no fundo, não acreditamos verdadeiramente que Ele irá responder. Em Tiago 1:6-8, somos instruídos a orar com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A dúvida na oração revela uma falta de confiança no caráter de Deus, que é fiel e justo. Quando oramos sem confiança, é como se não estivéssemos realmente crendo que Deus é capaz de nos ouvir e responder. A fé é um elemento essencial para que a oração seja eficaz, pois é ela que nos mantém firmes, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias às nossas expectativas. Essa falta de confiança pode ser consequência de diversas coisas: experiências passadas de decepção, desentendimentos sobre quem Deus é, ou simplesmente falta de conhecimento bíblico. Por isso, é fundamental alimentar nossa fé através da palavra de Deus, que nos lembra de suas promessas e seu poder. Em Romanos 10:17, lemos: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus e suas promessas, mais confiança teremos em suas respostas. Uma dimensão que muitas vezes passa despercebida é a oração no Espírito. Paulo, em Romanos 8:26-27, nos ensina que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, inclusive em momentos em que não sabemos como orar. Ele diz: do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Isso nos mostra que a oração não precisa ser apenas um esforço intelectual ou emocional. Quando estamos em comunhão com Deus, o Espírito Santo trabalha em nós e por meio de nós, intercedendo de maneira que nem sempre podemos compreender. O Espírito Santo nos ajuda a orar conforme a vontade de Deus, direcionando nossos corações e ajustando nossas orações para que sejam eficazes e alinhadas com os propósitos divinos. Outro erro que compromete a vida de oração é a preguiça e espiritualismo.
Em muitos momentos, podemos nos sentir desmotivados ou cansados para orar, o que pode nos afastar da disciplina de uma vida de oração constante. A Bíblia nos encoraja a não sermos negligentes, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11. A preguiça espiritual pode ser perigosa, pois, quando negligenciamos nossa vida de oração, deixamos de buscar a direção e o poder de Deus para enfrentar os desafios da vida. A oração é como o oxigênio espiritual, sem ela, nossa fé e vigor espiritual diminuem. Para evitar a preguiça, é importante cultivar uma vida de oração disciplinada, estabelecendo momentos regulares para orar e criar um espaço onde possamos estar sozinhos com Deus.